Dentro do ponto. A lição de terça tem como título O que dizer de Elias? E diz o seguinte: se os discípulos estavam tão errados ao pedir que o fogo celestial consumisse os samaritanos, por que o profeta Elias invocou o fogo do céu em 2 Reis 1, de 1 a 16? Eu vou ler esse texto aqui, que diz o seguinte: e depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebute, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebute, deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para ele e lhes disse: que há que voltastes? E eles lhes disseram: um homem saiu ao nosso encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e disse-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar a Baal-zebute, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E lhes disse: qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou essas palavras? E eles disseram: era um homem peludo, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. Então o rei enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe: homem de Deus, o rei diz: desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E lhe respondeu, dizendo: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias: se sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou a enviar um terceiro capitão de 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 teus servos. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebute, deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, dessa cama que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Enfim. Voltando aqui para a lição, que diz o seguinte: o contexto das histórias é totalmente diferente. Elias orou pedindo fogo para que o nome de Deus fosse reivindicado, em contraste com a adoração a Baal, enquanto os discípulos ficaram irritados porque o povo não se recebeu bem. Além disso, no sistema de teocracia no Antigo Testamento, Deus às vezes agia em seu papel de juiz e executor por meio das pessoas designadas por ele. O Antigo Testamento contém muitas histórias nas quais Deus agiu por meio de juízo. Gênesis relata que ele destruiu o mundo com o dilúvio, em Gênesis 8, 21 a 23, e destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo, em Gênesis 19, 28. Ambas as histórias são um exemplo do juízo final de Deus que virá sobre o mundo inteiro, Apocalipse 29. O Senhor é juiz supremo. E ele terá a última palavra no caso de cada pessoa, que é a única coisa que pode confortar aqueles que sofreram julgamentos injustos nos tribunais terrenos e nas relações humanas. No Novo Testamento, contudo, Jesus removeu completamente da igreja a responsabilidade de trazer destruição. Isso explica porque Deus nunca mais usou sua igreja
como esse tipo de instrumento, embora o Novo Testamento contenha história de juízos que foram exercidos diretamente por Deus, como a morte de Ananias e Safira, em Atos 5, 1-11. Assim, a repreensão de Jesus a Tiago e João, por quererem fazer descer fogo do céu, se aplica a todos os cristãos ao longo da história. Quando Jesus voltar, ele virá como juiz e executor, realizando a obra de destruição por meio dos anjos. Mateus 13, 41-42. Mas quando veio pela primeira vez como um exemplo humano para todos os líderes da igreja, sua missão nunca incluiu destruir a vida humana. A maior força física que Jesus já usou foi quando virou as mesas no templo, em Marcos 11. Contudo, ele derrubou mesas, não famílias, nem vidas de pessoas. A única vida que Jesus tirou foi a da figueira, em Marcos 11, 20 e 21. E fez isso para ilustrar a realidade de uma nação que estava condenada pelo juízo divino. Essa foi a lição do dia. Não se esqueça de se inscrever no canal do Outro Ponto Podcast no YouTube, seguir a gente no Spotify, no Instagram e outras plataformas. Compartilhe esse conteúdo com algum amigo que você acha que vai gostar e até amanhã.